Você sabia que a última vez que pisamos na Lua foi há mais de 50 anos? E desde então, um silêncio total? Hoje eu vou te contar o que está por trás desse grande mistério espacial. Prepare-se para descobrir a verdade por trás das teorias e o que realmente aconteceu com as missões à Lua. Entre os anos de 1969 a 72, os Estados Unidos realizaram 6 missões tripuladas à Lua. A primeira foi em julho de 1969, com a histórica missão Apollo 11, quando Neil Armstrong e Buzz Aldrin se tornaram os primeiros humanos a caminhar sobre a superfície lunar. E a última, em dezembro de 1972, foi a Apollo 17, comandada por Eugene Cernan, que permanece até hoje como a última missão tripulada à Lua. Durante essas missões, os astronautas realizaram experimentos científicos, coletaram amostras de solo e rochas lunares, e deixaram equipamentos para futuras observações. As missões Apollo 15, 16 e 17 incluíram o LRV, um veículo elétrico que permitiu aos astronautas explorar áreas mais distantes da superfície lunar. Mas por que após essas conquistas a exploração lunar tripulada ela foi simplesmente interrompida? O ponto crucial é que ir à Lua é extremamente caro e arriscado. O programa Apollo custou cerca de 25 bilhões de dólares na época, o equivalente a mais de 150 bilhões hoje. Era uma corrida política contra a União Soviética, e esse era o principal motivo por trás da pressa em chegar lá primeiro. Com o fim da Guerra Fria e o corte de verbas da NASA, o interesse político e financeiro por novas missões tripuladas simplesmente evaporou. Além disso, com o avanço da tecnologia, ficou muito mais barato e seguro enviar sondas robóticas. Eles conseguem fazer boa parte do trabalho sem colocar vidas humanas em risco. Mas o que aconteceu depois das Apolos? Mesmo sem missões tripuladas, a exploração lunar nunca parou. Após o encerramento do programa Apollo em 1972, a União Soviética continuou sua jornada lunar com missões robóticas. E em 1970, a missão Luna 17 levou o rover Luke Code I à superfície da Lua, marcando o primeiro veículo controlado remotamente a operar em outro corpo celeste. Esse rover percorreu mais de 10 quilômetros, coletando dados valiosos sobre o solo lunar e, paralelamente, os Estados Unidos mantiveram seu interesse na Lua através de missões não tripuladas. A NASA lançou diversas sondas orbitais e landers que continuaram a estudar a superfície da Lua, analisando sua composição e mapeando áreas de interesse para futuras missões. Nos anos seguintes, outras nações também se juntaram à exploração lunar. A China, por exemplo, lançou a missão Xingye em 2019, que realizou o primeiro pouso bem-sucedido do lado oculto da Lua. E em 2024, a missão Xingye 6 coletou amostras da região do Polo Sul lunar. Além disso, a Índia contribuiu com a missão Chandrayaan-1 em 2008, que mapeou a superfície lunar e detectou a presença de água em forma de gelo em crateras sombreadas. O Japão também participou com a missão Kaguya em 2007, fornecendo dados detalhados sobre a topografia lunar. Essas missões demonstram que, embora as viagens tripuladas tenham sido interrompidas, a exploração da Lua continua de forma ativa e colaborativa, preparando o caminho para futuras missões humanas e ampliando nosso conhecimento sobre o satélite natural da Terra. Mas eu sabia que tem gente que ainda duvida se o ser humano realmente foi à Lua? Então, eu resolvi trazer algumas provas bem claras disso, e uma delas está nas missões Apollo. Os astronautas deixaram muitas coisas por lá. A famosa pegada, a bandeira dos Estados Unidos e até equipamentos que usaram para fazer experimentos. Tudo isso ainda está lá, porque na Lua não tem vento e nem chuva para apagar esses rastros ou levar essa bandeira embora. E nos últimos anos, sondas com câmeras superpotentes, como a Lunar Reconnaissance Orbiter, tiraram fotos desses lugares. Dá para ver os módulos que ficaram lá, os caminhos que os astronautas fizeram e até os equipamentos deixados. Tem também um aparelho chamado retrorefletor que os astronautas colocaram na Lua. A gente ainda usa ele até hoje para medir a distância entre a Terra e a Lua com lasers e está lá funcionando. E não para por aí. As missões trouxeram mais de 400 quilos de pedras da Lua. Cientistas do mundo inteiro já estudaram essas amostras e elas são bem diferentes das pedras que temos aqui na Terra. Sem falar que na época milhões de pessoas assistiram tudo ao vivo,
Até países que eram rivais dos Estados Unidos, como a União Soviética, acompanharam e confirmaram que as missões aconteceram mesmo. Ou seja, tem muita prova de que o ser humano foi à Lua. E não é só uma história, é uma ciência. Existem registros, tecnologia, e negar isso é como fechar os olhos para uma das maiores conquistas da humanidade e anos de pesquisas para ser realizado tudo isso. Com tantas provas, fica claro, nós fomos à Lua sim. Mas aí surge outra pergunta. Se conseguimos fazer tudo isso nos anos 60 e 70, por que não continuamos indo para lá? Como eu já falei antes, a resposta, ela basicamente é o dinheiro. O custo para fazer tudo isso é muito alto. Missões não tripuladas fazem mais sentido porque elas são mais baratas. Por exemplo, uma das missões chamadas Mars Pathfinder, que pousou em Marte em 97, teve um custo total de 280 milhões de dólares, incluindo o lançamento e as operações. Essa economia foi possível graças às inovações como o uso de airbags para o pouso e um design mais simples e eficiente. E, com certeza, bem menos dinheiro que os 20 bilhões de dólares que foi os lançamentos da Apollo. Então, basicamente, resumindo, a combinação de altos custos, riscos avançados, avanços tecnológicos fez com que as missões tripuladas à Lua fossem menos prioritárias. Mas isso não significa que a exploração lunar acabou. Novas missões estão sendo planejadas e o futuro pode nos levar de volta ao nosso satélite natural. Mas e aí? Você acha que nós nunca fomos à Lua? Deixa sua opinião nos comentários e se quiser mais vídeos descomplicando o universo, já sabe, se inscreve no canal e ativa o sininho. Até a próxima.